com o seguinte desafio, né? Por que acreditamos estar certos, mesmo quando estamos completamente equivocados, né? E como isso pode afetar as organizações, o ambiente laboral e a nossa própria vida, como você abrangeu também, né? E o que nós podemos fazer, então, a respeito, ou seja, como podemos tomar melhores decisões, né? Essa é uma matéria de importância nevrálgica para as neurociências, né? Se me permitem o trocadilho, e mais adiante eu vou explicar por que eu usei neurociências no plural, né? Bom, a minha vida, ela está fortemente ligada à Espanha. É através desse caminho via Espanha que eu estou aqui, na Arábia Saudita, né? E eu assessoro uma empresa sediada na deliciosa Granada, né? E por quase 2 séculos, a Loteria de Natal desperta o fervor popular espanhol, né? Na fezinha estatística, né? E a regimentação espanhola é tanta que essa se tornou a maior loteria do mundo. E todos os anos, os meus companheiros na Espanha me convidam para participar. Eu aproveito a oportunidade sempre para destilar alguns conceitos estatísticos na vã tentativa de quebrar o encanto de suas crendices, né? Afinal, é muito mais fácil enganar uma pessoa do que demonstrar que ela está enganada, né? Pois sucede que em meados da década de 70, um senhor saiu de casa determinado a comprar um bilhete com os 2 últimos dígitos terminando em 48. Ele comprou o bilhete e ganhou o El Gordo, o prêmio máximo da Loteria de Natal espanhola, né? O sortudo foi então entrevistado em um programa de televisão, né? E disse que não havia sorte alguma, que ele havia sido apenas, pasmem vocês, né? Ele havia sido apenas abençoado por Deus, né? E disse que a bênção veio na forma de sonhos. 7 sonhos, nas palavras do próprio escolhido por Deus, né? Foram, ele disse que sonhou com o número 7 por 7 noites seguidas, e 7 vezes 7, concluiu ele, é 48. Abençoado e ignorante, né? Pois 7 vezes 7 é 49. Portanto, e se houvesse de fato uma intervenção divina, né? Ela teria operado garantindo que o sortudo fosse completamente ignorante em relação à matemática do ensino fundamental, né? E só assim ele ficou rico. Bom, o ganhador do El Gordo, né, pode ser apenas um mentiroso e certamente não foi abençoado, mas esse parece ser sim um clássico caso de estudo neuropsicológico no rol dos desvios cognitivos, né? E esse desvio cognitivo em particular é bem estudado, foi batizado de hindsight bias, né, ou desvio retrospectivo, né? Um desvio do tipo eu já sabia, eu previ, eu recebi um sinal, Deus me avisou, etc., né? E é causado fundamentalmente por nossa tendência evolucionária, né? Portanto, a nossa tendência inata, né? Genética, esculpida pela genética comportamental, ao intencionalismo, a buscar sempre por uma intenção por trás de todos os fenômenos, e onde, por exemplo, o animismo, por exemplo, é uma variante do intencionalismo, né? É uma variante, o animismo é uma variante da intenção por trás de fenômenos naturais, né? De fenômenos da natureza, mas que que conseguem conjurar algum tipo de intenção, né? É uma espécie de determinismo rasteiro, assim, aludindo a uma ordem oculta e determinante, né? Também pode ser descrito como a tendência das pessoas
em perceber os eventos do passado como tendo sido mais previsíveis do que realmente foram. Aliás, né, e regularmente, o passado é uma terra do nunca, né? A gente faz construções a posteriori que distam muito do que realmente aconteceu, né, dos fatos, né? Aqui também opera o mais comum dentre os cerca de 200 desvios cognitivos catalogados, né? O desvio cognitivo de confirmação. Quando você despreza, né, as premonições que não deram em nada, anotando apenas aquelas premonições que corroboraram suas crenças, né? Nesse caso, no caso citado, no exemplo citado, corroboraram a crença no poder da adivinhação ou da premonição do nosso espanhol. Bom, e de fato muitos acreditam, né, em seu poder a ponto de fundar negócios de adivinhação. E vemos estes magos por toda parte, principalmente no mundo financeiro, né, na loteria da Bolsa de Valores, né? É um mar de oportunidade para a gente verificar desvios cognitivos. Bom, nós temos evidentemente muitos que são apenas picaretas, mentirosos ou estelionatários, né? Mas assim, o viés retrospectivo, ele realmente causa distorções na memória, criando uma ilusão de que um fenômeno totalmente aleatório foi previsto antes de sua ocorrência. Esse estado emocional combina excesso de confiança na sua percepção com a incapacidade de operar em cenários aleatórios, que não são naturais para o ser humano, né? Marcado por eventos imprevisíveis diante do desconhecido. Nessa situação, nesse tipo de... Quando nos vemos diante dos fenômenos aleatórios da natureza, né, temos a tendência a construir narrativas, porque o nosso desenvolvimento está muito ligado à linguística. A gente tem a tendência a construir narrativas que simplifiquem o cenário que é realmente aleatório, nos dando a sensação de controle, né? Muitas pessoas não conseguem viver sem que haja uma segurança determinística. E parecem ser a maioria, né, em nossa espécie. Bom, estamos falando então da famosa zona de conforto, onde não há espaço para dúvidas, para curiosidade e para a evolução do entendimento, né? Sendo assim, e diante do que ainda não entendem, do que ainda as pessoas não entendem, né, elas tendem a reduzir tudo, como eu disse, né, a aquela narrativa, e que elas possam construir com o seu limitado repertório e sempre uma narrativa que de preferência os beneficie, né? Bom, mas como esses desvios cognitivos, estamos falando de um deles, né, afetam o trabalho e as organizações, né? Todos os dias, mundo afora, as pessoas, todos nós cumprimos funções, fazemos escolhas, tomamos decisões baseadas em nossa percepção, intuição, personalidade, base de conhecimento e também pela base empírica, pela experiência, né? Você se considera um líder imparcial e que toma decisões racionais? Se considera livre de vieses ou tendências emocionais, ideológicas, né? Você acha que faz julgamentos estritamente baseados em fatos? Controla os seus vieses preferenciais, suas simpatias, antipatias? Acha que pode reconhecer o próprio efeito do seu estado de ânimo sobre suas decisões? O efeito da alimentação, do horário do dia em que as decisões são tomadas, né? Então eu sugiro a todos que realmente suspendam o juízo, revisem os seus conceitos, né? Eu lembro que assistia um show do U2, né? Eu assisti o Pop Mart, né? Mas no Zul TV,
o U2, ele em determinado momento, na música The Fly, ele jogava em todos os televisores uma frase assim: tudo o que você sabe está errado, né? Então aqui eu coloco essa advertência do U2, né? Tudo o que você sabe pode estar errado, né? Os desvios cognitivos garantem que essa afirmação ela tenha muito de verdade, né? Bom, e o estudo dos desvios cognitivos ganhou muito destaque com o Nobel de Ciências Econômicas, né, de 2002, que premiou o trabalho de Kahneman e Tversky já falecido, fundadores, considerados fundadores da neuroeconomia. E nós operamos a partir de um cérebro evoluído para a savana africana. Portanto, o nosso cérebro não é mais do que um órgão em processo evolucionário. E esse órgão imperfeito, né, eu digo maravilhosamente imperfeito, ele garante que sejamos animistas, como eu disse, intencionalistas, maniqueístas, certo e errado, a superstição, o racismo, né, são vieses que se incorporam a uma lista de cerca de 200 armadilhas no caminho de nossa tomada saudável de decisões. E a complexidade emergente que nos afoga em dados expõe a fragilidade de nossa intuição de forma igualmente crescente. Os desvios cognitivos correspondem exatamente a esse déficit natural da nossa intuição diante dos desafios cada vez mais complexos, né? E a nossa intuição não é boa em solucionar problemas complexos, sequer em solucionar problemas com múltiplas variáveis, situações que demandam ao pensamento estatístico, pior ainda em cenários caóticos, né? Muito embora a intuição seja indispensável para as nossas demandas cotidianas. Por outro lado, a performance é uma exigência no ambiente laboral moderno, né? E a vara está cada vez mais alta, né? Tanto em qualidade quanto em numerosidade de processos para administrar. Vivemos hiperconectados, né? Desafiados por todos os lados. Então esse é o palco perfeito para os desvios cognitivos. Nos complicamos, então, com probabilidade, estatística, e que deveriam, inclusive, acho que essas matérias deveriam constar da grade curricular do ensino fundamental, né? Também nos complicamos com lógica, com dedução lógica, né? O efetivo domínio linguístico, categorias, retórica, nos complicamos até mesmo com casas decimais, conjuntos, né? E acabamos por inventar o método científico para testar a nossa própria lucidez, né? O que eu caracterizo, enfim, como um método cumulativo, histórico, que vai acumulando conhecimento baseado na estruturação lógica de proposições, portanto dedutivas, né? E que serão comparadas com outras proposições válidas, ou seja, é um processo bastante sério que nos levou a um amplo desenvolvimento, e depois de toda essa estruturação dedutiva e lógica, aí sim há o necessário escrutínio do ônus da prova, né? Isso mudou o destino da nossa história e também mudou e precisa ser verificado e levado a sério nas organizações, para mudar também o destino das organizações. Hoje existem C-levels, hoje existem pessoas que estão sendo contratadas no C-level como gerentes científicos ou consultores científicos, né? Tomemos o Google, por exemplo, foi a primeira empresa do mundo a ter um C-level
na área de cultura organizacional, né? Bom, e em se tratando de organização, de cultura organizacional, eu gostaria de tomar, de arriscar um exemplo, né? Que sempre se suscita paixões ideológicas. Eu espero que me perdoem. Não é eu estou interessado no conhecimento, né? Mas tomemos, por exemplo, a organização suprema em nosso país, né? De um país republicano, né? Que é o poder, digamos, executivo, né? E suas decisões têm impacto enorme sobre uma tremenda organização que é o país Brasil, né? Então, por que uma espécie de CEO nacional não é capaz de assimilar um fenômeno tão óbvio como uma pandemia mortal que ceifou a vida de mais de 500 mil brasileiros e quase 4 milhões de pessoas ao presente, né, no mundo, né? E, mais uma vez, essa é uma matéria exclusivamente neurocientífica do rol dos desvios cognitivos e não política, né? Eu vi uma frase de um senador, o Girão. Ele chegou ao disparate de dizer o seguinte: nós precisamos ouvir cientistas contra e a favor da ciência, né? Isso é um disparate completo, né? Mas ele é lógico, é semântico, né? Quer dizer, um cientista contra a ciência é como um religioso ateu, por exemplo, né? Ou seja, um perfeito oxímoro, né? Uma contradição total em termos, né? Bom, e aqui retornamos a mais um exemplo do desvio cognitivo mais frequente, que é o de confirmação. Quando a gente tende a reluzir apenas alguns fatos que correspondem às nossas crenças e inclinações prévias, né? Mas desprezamos abundantes e acachapantes fatos que a contradizem. Bom, tomemos, por exemplo, a dissociação cognitiva. Dissociação cognitiva é quando alguém, por exemplo, diz ao mesmo tempo que a pandemia não passa de uma gripezinha, afirmando, por outro lado, tratar-se da Terceira Guerra Mundial, ou seja, uma terrível guerra biológica deflagrada para nada mais, nada menos que conquistar o mundo. E, ao mesmo tempo, uma gripezinha, às vezes na mesma frase, no mesmo discurso, né, na mesma semana, no mesmo dia. Ou seja, existe uma claríssima dissociação entre as duas afirmações, que, na verdade, são completamente contraditórias, não é verdade? Aliás, a evolução nos lapidou para a sobrevivência, mas não para a busca da verdade. Isso é muito interessante. Bom, temos também o tempo inteiro eu vejo o Dunning-Kruger por aí. É um desvio cognitivo, né, onde aquela pessoa que não dispõe de nenhum conhecimento especializado, mas busca o protagonismo naquela área, né, supervaloriza a sua esperteza e subestima a esperteza alheia. Então, o jeito é aumentar o tom e a agressividade para impor a sua crença e o seu ponto de vista. E observe, Adilson, que saber que não sabemos é um tremendo passo, e na verdade é o primeiro passo para o processo de aprendizado. Todo processo cognitivo, por princípio, é deflagrado por vieses emocionais, e toda articulação verbal é, por princípio, lógica e racional. Portanto, não existe essa de razão ou emoção, mas diferentes tipos de emoção e controle da emoção, além do bom ou mau domínio e exercício da lógica. Uma vez eu estava num debate na UFSCar e um cara, em determinado, o cara que debatia comigo, em determinado momento disse assim: você é muito racional, como se aquilo fosse depreciativo. Na verdade, ele queria que eu suspendesse a minha razão em favor dos argumentos dele, que também eram articulados racionalmente, né? Isso eu escuto sempre essa coisa da razão e da emoção. Bom, mas com o Big Data, com a complexidade, proliferam
desvios relacionados com o manejo de informações. E mais uma vez, né, eu acho que vale a pena destacar que a complexidade tem exposto ainda mais a falibilidade de nossa mente, né? Mas esses desvios sempre nos acompanharam. A complexidade faz com que eles sejam expostos, né? Porque nós estamos sendo levados ao limite, né? Bom, então um dos meus livros, a gente estava conversando antes da entrevista, né? Que é o Aparato Humano, né? O subtítulo Maravilhosamente Imperfeitos trata exatamente do tema dos desvios cognitivos, né? E acentuando de entrada que nós dispomos rigorosamente do mesmo cérebro que os nossos ancestrais na savana africana há mais de 100 mil anos, né? Mas com um profundo desenvolvimento da linguagem. E eu queria abrir um espaço para tratar disso antes de entrar diretamente em como a gente pode permear as organizações com toda essa gama de conhecimentos, né? O instinto da linguagem, a linguagem é um instinto que nos permitiu o desenvolvimento de uma arte maravilhosa, que é a arte da linguística. E isso nos distingue na natureza de todos os nossos irmãos do mundo natural, né? E com muito orgulho de pertencer à natureza, devolver, a neurociência devolve o homem à natureza, né? E lembrando que o nosso cérebro difere dos demais animais por uma questão de grau e não de tipo. Nós temos operantes os mesmos circuitos neurais, somos muito similares geneticamente, os mesmos neurotransmissores, né? E Darwin já nos contava isso, né? Fazendo um prenúncio extraordinário do que viríamos a descobrir, né? Portanto, as limitações humanas individuais, elas foram superadas pela união de esforços, conectando a humanidade de maneira estruturada, através do método científico, né? Através do arcabouço que permite um corpus, né, de conhecimento estruturado. Nós nos conectamos como humanidade, dispondo já de uma linguagem indexada. A linguagem originalmente, ela visava, na época que vivíamos ainda em clãs, era interessante que a linguagem fosse bem complexa e dificultosa para que os outros não nos entendessem. Hoje, a linguagem indexada, ela tem um papel exatamente oposto, né? Ela é conciliadora, né? O inglês, por exemplo, é uma língua interessantíssima e fácil de ser adaptada para a abrangência de muitas pessoas, para que muitos se unam, né? Ao contrário de antes, a necessidade de criar uma fonética que ninguém conseguisse imitar ou entender, né? Esse tempo passou. Povos como o Piraniana, ainda na Amazônia hoje, tem só 10 fonemas. Seu desenvolvimento cultural é relativo a 10 fonemas, né? Então essa linguagem indexada nos libertou as abstrações humanas, né? E aí nós superamos juntos os limites individuais. Isso permitiu a gente o desenvolvimento de tantas artes, né, científicas. Bom, isso além de outras coincidências evolucionárias, como a nossa capacidade prênsio, né, entre o polegar e o indicador, a visão binocular, etc. Uma série de... E chegamos aos nossos dias, aos métodos analíticos, né? E hoje somos tão dependentes de algoritmos, que também decorrem de também uma linha artística. Os algoritmos são arte humana. Uma arte muito relacionada com a linguística, com a combinatória, com a lógica condicional, né, de nossos circuitos neurais, né? E um algoritmo é uma metalinguagem que permite que vários humanos, contribuam, aportando seus conhecimentos, né? Mas dentro de um ambiente controlado, ordenado, né? Para que a gente possa para contribuir como grupo, grupos, grêmios de conhecimento na solução de problemas objetivos, né? Tudo que a gente está tratando aqui mexe com ao menos 3 vesperos, eu sempre digo, né? Que
nós não estamos no controle de nossas ações, os desvios cognitivos garantem isso, entre outras coisas. Viver uma luta em glória contra a entropia, a segunda lei da termodinâmica, que desordena tudo no universo, né? Desordena os nossos planos, e aí a gente precisa reordená-los, né? E a lucidez não é a regra. E nós inventamos a ciência precisamente para testar essas tênue e frágil lucidez. O cérebro humano possui essa capacidade inferencial de antecipar os problemas e buscar soluções. Nós somos o nosso cérebro. E eu sempre brinco afirmando que o transplante de cérebro é o único onde somente o doador é beneficiado. A neurociência é um assunto cada vez mais popular, né? Estamos aqui e já conta com 44 prêmios Nobel em medicina e fisiologia em pouco menos de 30 anos, né? E como a gente já disse, é um assunto muito amplo, muito mal compreendido. Na verdade, como eu apontei no início, deveríamos falar em neurociências, no plural, né? A neurociência mais famosa é a cognitiva, que investiga a base fisiológica de nosso comportamento, as bases fisiológicas de nosso comportamento. E confiram os trabalhos de Steven Pinker, de Antônio Damasio, Michael Gazzaniga e a lateralização dos hemisférios cerebrais, são diferentes na parte pré-frontal. Os neurônios espelho de Ramachandran, que tem muito a ver com a nossa empatia. O Nobel de Eric Kandel, por exemplo, entendendo o funcionamento da memória a partir de circuitos neurais de lesmas do mar, né? Mas temos ainda a neurociência social, que investiga como o cérebro media os processos e relações sociais. Isso tem muito a ver com as organizações, né? Com destaque para a atividade na região ventromedial dos lobos pré-frontais, que guarda esse nosso gabarito social, né? Da nossa personalidade. A neuroeconomia, a neuroadministração, o neuromarketing, a neurociência evolucionária, que investiga a evolução de nosso aparato neuropsicológico e de como, ao longo do tempo, com o mesmo cérebro da savana, a gente hoje pilota aviões e, bom, faz mil coisas. O cara pilota o avião falando no celular e assoviando e chupando cana, né? Bom, enfim, confiram nessa linha, né, da neurociência evolucionária os insights de um casal, Leda Cosmides e John Tooby, e precisamos ainda dar uma boa olhada nos métodos analíticos, na estatística e na ciência da complexidade, na linha do Instituto Santa Fé, fundado por Gell-Mann, né? Um físico laureado com o Nobel também nas suas contribuições na mecânica quântica, né? Por fim, mas não menos importante, ao contrário, eu acho até mais importante, né? Eu preciso citar a genética comportamental nesse rol das neurociências, né? Confiram tudo o que puderem de Robert Fleming, leiam a obra prima de Siddhartha Mukherjee, Gênio, uma história íntima. É extraordinária essa obra, né? E eu penso aqui uma declaração de Mukherjee. Ele disse que o comportamento é a primeira derivada da genética. E eu digo que a cultura é a segunda derivada. E chegamos então, desembarcamos no desfecho desse papo com a cultura organizacional, que tem ciência própria, a Organizational Culture Neuroscience, né? Um campo vicejante, extraordinário. A minha matéria, foi, né? É o meu assunto de doutorado, né? Como eu disse, né? O Google foi a primeira empresa a ter um C-level destacado para a cultura organizacional, né? E vale observar que nada disso tem qualquer relação com um apelo comercial da dita programação neurolinguística,
ou da autoajuda de forma mais geral, ok? Isso não significa que a linguística não seja importante, ao contrário, né? É que o termo neurolinguística é outra coisa, né? O instinto da linguagem, portanto, nos permitiu o desenvolvimento de uma arte, né? Como eu já comentei, uma arte marcial, né? Que é a linguística. Marcial, no passado, era realmente para nos esconder dos outros, né? Hoje, para que nós nos entendamos, mas também a ciência, a linguística nos permite a cultura e as nossas fantásticas conquistas, mas a combinatória da linguística também permite a gente viajar na maionese e nos distanciar bastante da realidade, né? Se presta a tudo. Mas a linguística é fundamental, a arte da linguística é fundamental. Bom, e o advento da cultura está inescapavelmente ligado, né, a ela, a linguística, né, para e passo. Aliás, podemos até dizer que a cultura é linguística. Mas o que então as neurociências podem fazer pelo ambiente laboral, né, mais diretamente, né? Eis a questão. E não existem respostas fáceis nesse assunto. Parafraseando o genial contista e médico russo Anton Chekhov, né? Adoro essa citação dele, né? O homem só se tornará melhor se ele souber quem ele é, o que nos torna humanos. Schrödinger, o físico, Schrödinger também ganhou o Nobel, né, por contribuições da mecânica quântica, disse que entender o homem não é apenas uma missão, mas a missão da ciência. Portanto, Adilson, acho que a primeira contribuição direta da neurociência é elucidar a natureza do homem para o homem. E aí eu destaco mais uma perninha, que é a neuropsicologia, ou ciência psicológica, né? Que seria, digamos, a atividade clínica da neurociência, ok? Bom, isso vai atender às necessidades individuais, né? Essa atividade clínica, né? Por outro lado, temos também uma linha interessante de estudos dentro da neurociência cognitiva que trata da questão da inteligência humana, né? E sabemos, então, da importância que o estímulo da abstração lógica, da nossa capacidade dedutiva, da linguística, volto a insistir, do raciocínio estatístico, raciocínio hipotético, né? Esses estímulos garantiram até hoje que cada geração fosse mais inteligente em testes de QI do que as gerações anteriores. Mas hoje, extraordinariamente, estamos medindo uma mudança, um viés de baixa. E isso é muito preocupante. Preocupante de sobremaneira porque as projeções para o futuro dos empregos destacam os soft skills, a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Ou seja, as habilidades profissionalizantes, rápidas, o conhecimento de ferramentas de trabalho, como superiores aos ditos hard skills, ou formação profunda, de base, nas perspectivas do emprego. E eu gostaria aqui de acusar a existência de um tremendo desvio cognitivo coletivo nesse tipo de projeção. Por quê? Primeiro, porque as falências nos hard skills já podem ser notadas hoje, nesse próprio viés de baixa, né? Ou seja, eu acuso hoje a necessidade de reforçar os hard skills e não o contrário. Depois, se nós destacamos os soft skills como a bola da vez, estimularemos ainda mais o desprezo pela formação de base, pelos hard skills, e amplificando o fenômeno, realimentando o problema. Concluo dizendo que a neurociência nos ajuda primeiro a compreender a base natural do comportamento humano. Isso fatalmente nos indica o caminho da educação de base, os hard skills, ou educação científica, onde considero conhecimento científico um pleonasmo, ok? Ciência, do latim scientia, que significa tão e somente conhecimento, ou seja, se é conhecimento, estará baseado em prova. Mesmo na ciência histórica, né, baseada em documentos, evidências arqueológicas,
e fatos, né, testemunhos, enfim. A neurociência contribui ainda em demonstrar a necessidade de investimento em algoritmos ou inteligência artificial quando a gente enfrenta grandes números, né? Também nos alerta sobre os ambientes laborais, em relação a ambientes que favorecem ou não a concentração, favorecem ou não a natureza humana em relação ao desempenho. Até mesmo a iluminação adequada, a ergonomia afeta o trabalho do cérebro, a alimentação, as horas de sono, ok? Todos esses aspectos também, eu vou só dispô-los, não dá para se aprofundar mais sobre isso. O foco era mais os desvios cognitivos, né? Mas também analisando, entendendo o comportamento humano, pensar melhor a organização de times, o tamanho dos times, o correto dimensionamento das tarefas, as empresas, ou seja, as empresas que operam de maneira ágil já olham para todas essas premissas, né? Atividades mais curtas, grupos menores, né? E fazendo uma conciliação depois hierarquicamente, né? E a importante questão que eu pontuei já da sobrecarga, estamos hiperconectados, e eliminando o saudável ato de pensar, estudar, refletir. Mas eu não gostaria de terminar com uma nota negativa, mas temo que estejamos enfrentando uma tempestade perfeita em termos de complexidade. Estamos vivendo em uma espécie de máquina de pinball laboral. Todo mundo está super conectado, sai de um call para outro call, e isso não favorece o desempenho humano. Tropo humano. Maravilhosamente imperfeitos, repito, como você e eu. Essa é a... Sherman, que maravilha, Sherman. É uma delícia conversar contigo. E a quem está junto conosco aqui, eu tive a oportunidade ímpar de participar de um treinamento com o Sherman, neurociência, que foi maravilhoso, né? A gente ficava boquiaberto, né? Assim, em cada encontro que a gente fazia, era um time muito forte, né, Sherman, que estava participando desse treinamento. E discussões maravilhosas, e a gente fica, cada vez que eu falo contigo, Sherman, mais maravilhado com tudo. E até aproveitar que você falou sobre o Maravilhosamente Imperfeitos, eu quero convidar a todos que estão conosco para visitar o website do Sherman. Bem simples, tá, gente? www.carlossherman.com.br. E lá, eu vou dizer para vocês passearem ali pelo site, aproveitem para conhecer mais sobre o Sherman. E os livros do Sherman, tem... Quantos livros são, Sherman? Hoje, publicados à venda, tenho 5 livros pela Amazon, né? Já publiquei 13 livros, mas recolhi 8 livros para revisão e não tive tempo de repô-los, né? Mas eu escrevi 94 livros, cara. Eu tenho uma fila enorme de livros, 40 mil páginas, esperando para algum dia ser publicado. Legal, sabe, né? Muito bom. E aí vocês vão conhecer um pouquinho do Sherman, vão ver lá alguns vídeos. E tem lá um vídeo que tem o nome do curso que eu fiz com você, né, Sherman? Que era o nome do teu curso, né? Que é o Aparato Humano Maravilhosamente Imperfeitos. Eu acho sensacional. Vejam esse vídeo lá do Sherman, que é delicioso esse vídeo, né? A gente se arrepia, né, quando vê esse vídeo que o Sherman... Obrigado, meu irmão. Meu irmão, obrigado pelo convite. Agradeço a todos que nos prestigiaram aí. Estou à disposição. Através do site vocês também conseguem falar comigo e encaminhar perguntas. Eu tenho minha trajetória foi pensada em contribuir para o alívio do sofrimento humano pela alavanca do conhecimento humano, do conhecimento, né? Então é dessa maneira que eu escolhi para deixar
uma pequena contribuição nessa vida que, na minha concepção, é finita, né? Na concepção de um neurocientista, né? De um neuroestudioso, né? Eu não me considero cientista propriamente dito, né? Da neurociência, mas um divulgador científico, né? Então, eu tento... Eu só queria deixar uma última mensagem, uma coisa gostosa, já que eu terminei com uma nota de viés de baixa, né? Todos os átomos que compõem o nosso corpo foram fusionados, fusão nuclear nas estrelas, né? Então nós somos tecnicamente feitos de estrelas, né? Então, meus queridos pequenos universos que nos escutam nessa noite via satélite, olha que barato, né? Do outro lado do mundo, dignifiquem a vida de vocês, pequenos universos. Essa é uma poesia neurocientífica ou científica, né? Sherman, muitíssimo obrigado a todos que estão conosco, obrigado pela participação de vocês, divulguem, compartilhem e espero vê-los todos novamente aqui no nosso próximo Smart Talks. Até a próxima.